Você já teve a sensação de que tudo ao seu redor parece cada vez mais superficial? Que as conversas são rasas, os relacionamentos frágeis, os conteúdos descartáveis e até os sentimentos parecem pré-fabricados? Pois é, você não está sozinho. Mas a pergunta incômoda é: como é que a gente chegou nesse ponto? Por que parece tão difícil encontrar profundidade numa época com tanta informação, tantos meios de comunicação, tantos perfis, fóruns, vídeos e vozes? O que está acontecendo com a nossa cultura, com a nossa maneira de pensar e sentir o mundo? A verdade é que isso não é um acidente, nem é culpa só das redes sociais. Essa leveza meio angustiante do mundo moderno, essa sensação de estar deslizando na superfície sem nunca mergulhar, foi prevista por um pensador que entendeu cedo demais a fragilidade do nosso tempo. Zygmunt Bauman, sociólogo e filósofo polonês, chamou isso de modernidade líquida. E não é só um termo bonito, é uma lente poderosa para entender a crise silenciosa da nossa época. Bauman enxergou o que poucos viram, que vivemos numa era onde tudo escorre, os vínculos, os compromissos, os sentidos profundos, e que essa liquidez vem com um preço, a superficialidade como norma. Mas isso é uma maldição inevitável ou uma escolha coletiva mal orientada? Somos vítimas ou cúmplices desse mundo raso? Neste vídeo, vamos explorar como chegamos aqui, o que Bauman tentou nos alertar e o que isso diz sobre o nosso jeito de viver, pensar e se relacionar. Vamos falar sobre vínculos descartáveis, verdades que se dissolvem, a ilusão da liberdade total e, claro, sobre o vazio que tudo isso deixa para trás. Mas calma. A ideia aqui não é te afundar em pessimismo, e sim convidar você a refletir com mais lucidez. Porque entender o que está por trás dessa superficialidade generalizada é o primeiro passo para sair dela. E talvez, só talvez, reencontrar alguma profundidade no meio do mar raso em que vivemos. Para entender por que o mundo ficou tão raso, a gente precisa primeiro entender essa tal de modernidade líquida, conceito central na obra de Bauman. Pensa comigo, por séculos a humanidade viveu em uma realidade relativamente sólida. Isso não quer dizer que era melhor ou pior, mas sim que as estruturas sociais, os valores, as identidades eram mais fixos, mais previsíveis. Você nascia numa classe social, aprendia um ofício, seguia uma religião, pertencia a uma comunidade. As instituições, família, igreja, escola, Estado, sustentavam o mundo como colunas de pedra. Mas aí veio o mundo moderno. Com a industrialização, o capitalismo, a globalização e depois o avanço tecnológico, essas colunas começaram a rachar. E foi aí que Bauman percebeu algo crucial. Nós trocamos a solidez pela fluidez. Na modernidade líquida, nada mais é feito para durar. Nem empregos, nem casamentos, nem convicções. Tudo precisa ser flexível, adaptável, mutável. Parece libertador, né? E de certa forma é. Mas essa liberdade líquida cobra um preço, a perda da profundidade. Porque veja bem, se tudo muda o tempo todo, se tudo é temporário, como criar vínculos verdadeiros? Como construir algo que vá além da aparência do momento do clique? Bauman via isso como uma das grandes angústias do nosso tempo. Vivemos num mundo cheio de opções, mas vazio de sentido. E isso nos afasta da experiência profunda da existência. A vida vira uma espécie de zapping permanente. Pulamos de uma coisa para outra, numa busca constante por estímulo, sem nunca realmente mergulhar em nada. É como se estivéssemos presos num cardápio infinito, mas com medo de escolher um prato. Porque ao escolher, abrimos mão do resto. E abrir mão é quase um crime na lógica líquida. Mas e aí? Isso é só um efeito colateral do progresso? Ou é um sintoma de um colapso mais profundo? Estamos mais livres ou mais perdidos? Bauman dizia que vivemos em tempos de amizades de bolso e relacionamentos em estado de espera. Parece exagero? Olha para o seu celular. Quantos contatos você tem ali que na prática já viraram estranhos? Quantas conexões você mantém por pura formalidade
ou medo de parecer distante demais. Na modernidade líquida, até o afeto virou produto. Tudo precisa ser rápido, eficiente, satisfatório, e se não for, a gente troca. Relacionamentos viraram contratos temporários com cláusulas de cancelamento automático. Não existe mais o até que a morte nos separe, mas sim o até que deixe de me fazer bem. Essa lógica líquida nos ensina a evitar o incômodo, a fugir do conflito, a sair de cena antes que algo se aprofunde demais. Porque profundidade exige entrega, paciência, imperfeição. 3 coisas que a cultura do desempenho e da satisfação instantânea não tolera muito bem. E o que acontece com as pessoas que crescem nesse ambiente? Elas vão sendo treinadas para parecer, não para ser. A identidade vira um projeto de marketing pessoal, uma vitrine. Cada um vira o seu próprio gerente de imagem, ajustando o que mostra conforme o público. E o mais perigoso, confundindo essa imagem com quem realmente é. Bauman aponta que a consequência disso é uma identidade frágil, ansiosa, sempre em busca de validação externa. Um eu líquido, moldado pelo olhar do outro, que precisa estar sempre se atualizando para não se sentir obsoleto. É como se estivéssemos o tempo todo tentando evitar o esquecimento. Como se sumir do feed fosse sumir da existência. Essa angústia não é nova, claro. Kierkegaard já falava sobre o desespero de não ser si mesmo, de viver como reflexo do mundo. Mas o que antes era uma crise existencial individual, agora virou norma social. Somos incentivados a ser versões vendáveis de nós mesmos, sempre editadas, sempre estrategicamente montadas. E aqui entra uma contradição cruel. Ao mesmo tempo que queremos pertencer, também queremos ser únicos. Queremos ser aceitos, mas sem perder a individualidade. Queremos ser vistos, mas tememos nos mostrar de verdade. Não é à toa que a ansiedade e a depressão se tornaram epidemias silenciosas. Como construir autoestima num mundo onde tudo é medido por métricas voláteis? Como encontrar sentido numa existência que é constantemente comparada, filtrada e performada? Nietzsche dizia que tornar-se quem se é exige uma longa solidão criativa, uma fidelidade a si mesmo que raramente é confortável. Mas hoje, o silêncio é quase insuportável. E sem silêncio não há profundidade, só ruído. A verdade é que estamos cercados de vozes, mas sentimos falta de escuta. Cercados de rostos, mas carentes de presença. Estamos hiperconectados e profundamente sós. E talvez seja essa a ironia mais amarga da liquidez. Ela promete liberdade, mas entrega fragmentação. Promete leveza, mas gera vazio. E o pior, nos acostuma com isso como se fosse normal. Num mundo líquido, não são só os relacionamentos que se tornam frágeis. A própria ideia de verdade começa a se desfazer. E aqui entramos numa das consequências mais inquietantes da superficialidade contemporânea: a dissolução do conhecimento, da confiança nas instituições e da autoridade intelectual. Bauman não viveu até ver o apogeu das fake news, dos algoritmos moldando realidades paralelas e da ascensão de influenciadores como fontes principais de informação. Mas ele previu que, quando tudo vira consumo, até a verdade se torna uma mercadoria, e das mais voláteis. Hoje você não precisa estudar anos para ser ouvido. Basta parecer convincente. A retórica venceu o argumento, e a performance vale mais que a prova. O que importa não é se algo é verdadeiro, mas se é compartilhável, se gera engajamento, se toca uma emoção rápida, mesmo que baseada numa mentira. Essa é a cultura da opinião líquida. Ideias sem lastro, crenças sem fundamento, certezas inflamadas construídas sobre areia. Todo mundo tem algo a dizer, mas quase ninguém para pensar de verdade. E isso tem um impacto direto na vida coletiva. Afinal, como construir uma sociedade estável se não há mais solo comum? Como dialogar se cada um vive preso à sua própria bolha narrativa, reforçada por algoritmos que só entregam o que você já quer ouvir? Bauman alertava: quando não há mais referência sólida, o espaço público se fragmenta.
E o resultado não é liberdade, mas tribalismo. Gritamos cada vez mais alto, mas escutamos cada vez menos. E nesse cenário, o pensamento profundo vira um incômodo, a dúvida, um sinal de fraqueza, a complexidade, uma ameaça à simplicidade reconfortante dos rótulos. A educação também sofre. Ela deveria ser um convite ao pensamento crítico, ao confronto com o desconhecido, à busca paciente por verdades difíceis. Mas numa cultura da pressa e da recompensa instantânea, o saber vira produto. Apostilas, dicas rápidas, vídeos de 30 segundos que prometem resolver tudo. O tempo da reflexão foi substituído pela ansiedade do clique. Nietzsche já dizia que o homem moderno não quer verdade, quer conforto. Bauman apenas atualizou esse diagnóstico para uma era em que a verdade não é só rejeitada. Ela é diluída em um mar de narrativas concorrentes, todas igualmente frágeis. E quando tudo vira opinião, surge um novo problema. Quem controla o discurso passa a ter mais poder do que quem tem razão. O showman vale mais que o sábio. O influencer vale mais que o cientista. E o que sobra? Uma sociedade em que o volume importa mais que a profundidade. Mas será que conseguimos mesmo viver sem verdade? Ou será que, mesmo tentando fugir, seguimos desejando um solo firme, uma base confiável? Bauman acreditava que o ser humano, por mais líquido que se tornasse, ainda carregava uma sede antiga por significado. Uma vontade de encontrar algo que resista ao tempo, que seja mais do que espuma. Mas essa busca exige esforço, exige desconforto, exige sair da superfície. E hoje, tudo nos empurra para o raso. Imagine um mundo onde a identidade de alguém não é mais definida por suas ideias, sua história ou suas virtudes, mas pelo que ela consome, pelo que veste, pelo que posta, pelo que experiência. Agora pare de imaginar, é exatamente o mundo em que vivemos. Bauman observou com precisão inquietante como o capitalismo de consumo não apenas dominou a economia, mas colonizou a cultura, os afetos, os valores. Tornou-se uma espécie de divindade secular, invisível, intocável, mas onipresente. E como todo Deus, exige fé, rituais e sacrifícios. A fé se manifesta na crença de que o consumo trará felicidade, identidade, pertencimento. Os rituais são as compras impulsivas, as postagens performáticas, os ciclos intermináveis de desejo e insatisfação. E o sacrifício é a profundidade, é o tempo, é o vínculo. Na lógica do mercado, tudo que é lento, complexo, imperfeito, se torna um problema. E isso inclui o ser humano. Por isso, a subjetividade precisa ser otimizada. As pessoas precisam ser funcionais, atrativas, leves. A cultura do desempenho, que Nietzsche já denunciava no século XIX como moral dos escravos do trabalho, se sofisticou. Agora somos produtos em exposição permanente. Você não é só você, você é sua marca pessoal. Seu feed no Instagram, seu currículo no LinkedIn, seu estilo, sua vibe. E o mais perverso, você também é o gerente dessa marca. É sua responsabilidade parecer interessante, atualizado, emocionalmente estável, mas também profundo. Mas não demais, claro. Profundidade espanta. Essa dinâmica gera uma sociedade de indivíduos autocentrados, mas desesperados por validação. O eu vira uma mercadoria, entre outras. E como toda mercadoria, precisa se renovar, se adaptar, se vender. A estabilidade emocional, um luxo. A introspecção, um risco. O tédio, um pecado mortal. Bauman chamava isso de identidade líquida. Uma identidade que está sempre escorregando entre moldes, tentando encontrar algum contorno, mas que se dissolve antes de firmar qualquer raiz. E o mercado adora isso, porque uma identidade insegura consome mais. Busca fora o que perdeu dentro. Ao mesmo tempo, essa cultura mina a solidariedade. O outro deixa de ser um fim em si mesmo e vira um meio, um espelho, uma validação, um degrau. O amor vira consumo afetivo, a amizade, utilidade emocional,
Até a empatia corre o risco de virar performance, uma moeda simbólica que rende curtidas. E quando tudo é performance, o que acontece com o verdadeiro? Com o profundo? Com o incômodo necessário para crescer? O filósofo Byung-Chul Han, que se inspira muito em Bauman, diz que vivemos no império da positividade, onde tudo deve ser leve, alegre, vendável. A dor, a dúvida, o silêncio, tudo isso é evitado, porque não engaja. Mas é justamente nesses lugares escuros que mora a profundidade humana. Só que o mercado não quer profundidade. Quer fluxo, quer cliques, quer que você siga rolando, e quanto mais você rola, menos você mergulha. A modernidade líquida, então, não é só um tempo onde tudo muda rápido. É um tempo onde tudo deve mudar rápido. Inclusive você. Inclusive o que você sente, pensa, deseja. Mas será possível viver assim, sem se perder? A superfície é sedutora, é confortável, rápida, maleável. Já a profundidade incomoda, machuca, expõe. E talvez seja por isso que a cultura líquida tenha nos treinado tão bem para evitá-la. Bauman, embora sociólogo, não ignorava a dimensão psicológica da vida moderna. Ele percebia que a leveza, essa constante dança na superfície, não era apenas uma consequência do capitalismo ou da tecnologia, mas também um mecanismo de defesa coletivo. Um jeito de anestesiar o desconforto existencial. Porque, sejamos honestos, mergulhar dói. Pensar a fundo exige encarar contradições. Relacionar-se de verdade implica riscos. Viver com autenticidade pede renúncias. E tudo isso soa perigoso num mundo que nos ensinou a evitar a dor a qualquer custo. O filósofo Pascal já dizia no século XVII: toda a infelicidade do homem provém de uma única coisa: ele não saber permanecer em repouso, sozinho em seu quarto. 400 anos depois, parece que o diagnóstico só piorou. Sozinhos entramos em pânico. Sem estímulo, nos sentimos vazios. Sem resposta rápida, pensamos que há algo errado com a vida. É por isso que tantos se afundam no excesso de entretenimento, de redes, de tarefas. A distração virou uma droga socialmente aceita, e a profundidade, um incômodo quase subversivo. Mas não é só medo da dor, é também medo de se ver, porque na profundidade não há mais máscaras. E muita gente prefere viver performando 1000 identidades rasas do que encarar a própria incompletude. O filósofo Michel Foucault dizia que o sujeito moderno é produzido por discursos que o definem de fora. E talvez nunca tenhamos vivido tão presos nessa teia de expectativas externas. Além disso, a cultura líquida nos ensinou a confundir profundidade com peso, lentidão, chatice. Quantas vezes você já ouviu que isso é muito denso, muito pesado, melhor deixar para lá? Vivemos num tempo em que ser leve é quase uma obrigação moral, como se pensar muito fosse um defeito, como se sentir demais fosse uma fraqueza. Mas será que é possível construir uma vida com sentido real, sem passar pela dor, pelo vazio, pela solidão? Bauman não dava respostas fáceis. Ele sabia que a profundidade exige coragem. E mais que isso, exige tempo. E tempo é a moeda mais escassa da pós-modernidade. Tudo nos empurra para o imediato. Até a espiritualidade virou produto rápido. Meditação em 5 minutos, sabedoria em pílulas, autoajuda vendida como fast food emocional. Mas talvez o maior risco dessa leveza crônica seja esquecer o que somos. Seres desejantes, inquietos, contraditórios. E justamente por isso, capazes de grandeza. Porque só quem mergulha pode tocar o fundo. E só quem toca o fundo pode voltar à tona com algo verdadeiro nas mãos. Schopenhauer dizia que a vida oscila entre a dor e o tédio. Parece pessimista, e é. Mas é também um convite à maturidade. A entender que viver com profundidade é aceitar a dor como parte do processo. Não como castigo, mas como passagem. E talvez esse seja o ponto mais importante. A profundidade não é confortável, mas é fecunda. Nela nascem as grandes ideias, os vínculos reais, a transformação verdadeira. E por isso, é justamente ela que a lógica líquida tenta evitar a qualquer custo.
Mas será que dá para viver sempre na superfície sem adoecer? Ok, até aqui pintamos um retrato crítico e merecido da sociedade líquida. Mas a pergunta que não quer calar é: há alguma saída? Ou será que estamos condenados a deslizar na superfície como folhas sobre a água sem nunca tocar o fundo? Bauman, apesar do tom melancólico de suas análises, não era um nihilista. Ele acreditava na possibilidade de resistência, mas não na forma de uma revolução barulhenta, e sim de uma reconquista silenciosa, o resgate da profundidade em pequenas escolhas cotidianas. Primeiro passo: recuperar o valor da pausa. Pensar exige tempo. Sentir exige tempo. Construir algo sólido exige tempo. E tudo isso entra em conflito direto com o imediatismo em que fomos treinados. Por isso, o simples gesto de desacelerar já é, em si, um ato de resistência. Desligar notificações. Cultivar o tédio criativo. Permitir-se não saber de tudo. Criar espaços de silêncio onde a própria voz possa emergir. Marco Aurélio, o imperador filósofo estoico, escrevia para si mesmo todos os dias, não para se exibir, mas para refletir. Seu autoexame era um exercício de lucidez, de autoconhecimento, de refinamento da alma. Hoje, resgatar esse hábito, pensar com profundidade, anotar, digerir a experiência, pode ser um antídoto poderoso contra a dispersão. Outro caminho é reconstruir o pensamento crítico. Não aceitar tudo que nos chega como verdade, duvidar do óbvio, questionar a origem das ideias que repetimos. A filosofia nasceu desse espanto e desse desconforto. Sócrates incomodava exatamente porque perguntava o que ninguém queria pensar. E hoje, mais do que nunca, precisamos de perguntas incômodas. Além disso, há um tipo de profundidade que não se revela na solidão: o diálogo genuíno. Num mundo de monólogos simultâneos, conversar de verdade virou arte rara. Escutar sem esperar a vez de responder. Falar sem performar. Trocar ideias sem transformar tudo em debate. É nesse espaço de encontro que muitas vezes a reflexão floresce. E com ela, a empatia. Também é possível buscar profundidade na arte. Não como consumo passivo, mas como experiência transformadora. Ler um romance denso, ouvir uma sinfonia longa, ver um filme que exige paciência. Tudo isso nos reensina a demorar, e na demora a mergulhar. Kafka, por exemplo, não se lê apressadamente. Nietzsche não se entende de primeira. Mas é justamente essa fricção que nos tira da zona de conforto e nos devolve a complexidade da existência. Por fim, há uma escolha de postura: viver com densidade. Isso não significa ser sisudo ou grave o tempo todo. Significa dar peso às experiências, estar inteiro, fazer menos, mas com mais intenção, parar de correr atrás de tudo e começar a aprofundar o pouco que realmente importa. Bauman sabia que não dava para reconstruir a solidez do passado. Não se trata de voltar a uma era pré-líquida. O mundo mudou. Mas mesmo na liquidez, ainda há espaço para pequenas ilhas de consistência. E talvez seja isso que nos resta: construir profundidade local num oceano raso. Não é fácil. Vai na contramão de tudo que nos cerca. Mas é possível. E mais, é necessário, se quisermos reencontrar algum sentido em meio ao ruído. E você, vai continuar na superfície? Vivemos numa época em que tudo parece possível, acessível, conectado e, ao mesmo tempo, cada vez mais vazio. Zygmunt Bauman nos avisou: quando tudo vira líquido, o sentido escorre junto. O mundo ficou raso não por acidente, mas como resultado de escolhas culturais, econômicas e psicológicas que fizemos. E continuamos fazendo, todos os dias. Mas agora a escolha está em suas mãos. Você pode continuar rolando a tela, pulando de distração em distração, preenchendo o silêncio com ruído. Pode viver à superfície, como tantos. Ou pode, pouco a pouco, resgatar a profundidade. No modo como pensa, se relaciona, sente, age. Não será fácil. A correnteza puxa para a superficialidade. Mas talvez justamente por isso, nadar contra ela seja um sinal de sanidade e de coragem.
Bauman não oferecia consolo fácil, mas deixava uma espécie de bússola. Buscar o que é denso num mundo que idolatra o leve. Buscar o que é duradouro num tempo obcecado pelo descartável. E buscar o que é verdadeiro num mar de versões. E você que assistiu até aqui, vai continuar escorregando com o mundo ou vai tentar encontrar um lugar firme onde possa se sustentar? A profundidade não é moda nem tendência. Ela é uma forma de viver. E talvez o único caminho real para uma liberdade que não seja apenas mais uma ilusão líquida.